Um bom dia e a paz do Senhor Jesus a você, amado e querido ouvinte do Leitura Diária. Estamos aqui hoje estudando mais uma vez a lição desse primeiro trimestre de 2021, que tem por tema global ou tema geral o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A nossa próxima aula da Escola Dominical deste próximo domingo tem como tema a atualidade dos dons espirituais. E a mim fiquei incumbido de trazer uma breve reflexão acerca da leitura diária dessa quinta-feira, com o seguinte tema: o amor supera os dons espirituais. E para isso, nós estaremos lendo o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Leamos o que diz a palavra de Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o cimbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, essa semana estamos estudando acerca dos dons espirituais, mais especificamente, e nós vemos que a presença dos dons espirituais, os quais o Espírito Santo com liberalidade nos concede, é Ele quem nos oferece, é Ele que nos capacita e oferta esses dons. Contudo, quando se evidencia esses dons no meio do povo de Deus, não significa plenamente que todos estão agindo conforme a vontade do Pai. Explico isso para você. Aqui nós temos um exemplo. A igreja de Corinto sofria vários problemas e eu posso até elencar alguns deles. Por exemplo, a igreja de Corinto havia um abuso do dom de línguas, de variedade de línguas. Existia divisão dentro da igreja, existia inveja dos outros dons espirituais, existia egoísmo, existia impaciência uns com os outros nos cultos públicos e também os irmãos de Corinto estavam se comportando vergonhosamente perante a sociedade ali estabelecida, envergonhando assim a palavra de Deus, envergonhando assim o Evangelho. Então, Paulo aqui, ele traz o amor como alguns autores concebem o sistema circulatório. Ele é como a medida e o sentimento mais determinante de que estamos fazendo a vontade de Deus nessa terra. E esse amor significa amor a quê? Porque o amor aqui, como Paulo traz, ele traz um caráter de sinal de maturidade cristã. O homem deve amar a Deus, amar o povo de Deus e amar as almas perdidas. Então, meus amados, esse tratado aqui, em 1 Coríntios capítulo 13, ele nos traz as necessidades do amor. O amor é preciso que hajamos com amor, porque tudo é vão sem o amor. Você vê que até os próprios dons espirituais, eles perdem a finalidade maior sem o amor. Traz as características do amor, a partir do versículo 4 até o versículo 7, nós vemos como é que o amor se configura, como é que se percebe o amor. E enquanto o amor durará, nós percebemos a partir no finalzinho deste capítulo, no versículo 8. Então, o amor é preciso, é necessário. O amor, ele é, sim, o propulsor
porque o próprio Deus é amor. Então, haja vista que, ainda que toda a igreja fosse vasta na variedade dos dons, sem o amor, a finalidade dos dons, ela passa a ser até inútil ou destrutiva, como em alguns exemplos citados aqui em Coríntios. Então, meus amados irmãos, que possamos, sim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.